da, da aula de dualidade onda-partícula, né? Que é a última do curso antes da prova. Ela está sendo feita, né, especificamente para as turmas de quarta-feira que não puderam assistir a aula presencial por ocasião da paralisação dos ônibus em São Paulo. É claro que todo mundo é bem-vindo a assistir essa videoaula, se quiser, mas ela está sendo pensada especificamente para essas turmas, né? E enfim, então vamos começar. Bom, essa aula ela parte do que a gente já vinha discutindo nas últimas, né? Que é, enfim, né? Principalmente na aula de em que a gente falou sobre a difração e a interferência da luz numa perspectiva histórica, que é de que maneira, né, a ciência pode nos dizer coisas sobre a natureza de algo que é meio que o nosso instrumento para saber como as coisas são, né? Então, como a gente pode criar uma representação de algo que nunca está acessível para a gente, porque é o que nos permite acessar o mundo, que é a luz, né? A luz é o que nos permite acessar o mundo através dos nossos sentidos, principalmente a visão, e ao mesmo tempo, né? Então, como é que a gente pode fazer uma representação do que nos permite fazer as nossas representações mais importantes, né? E, bom, nas últimas aulas a gente foi vendo como é, pensar na luz dessa maneira, né? É, nos levou né, a luz ela nos levou a descobrir coisas sobre como o mundo é feito, especificamente sobre informações muito importantes sobre a natureza atômica da matéria e nos permitiu desvendar coisas fundamentais de várias disciplinas científicas como a química, através das informações que ela dá dos elementos químicos pelos espectros atômicos. E a ideia agora é ver como que toda essa discussão do que a luz nos permitiu entender do mundo material pode informar algo sobre essas possíveis representações da luz, né? Essa busca científica por entender o qual seria uma possível representação da luz. Então, a gente volta para a questão. Afinal de contas, o que é a luz? E agora vocês já estão, né, bastante familiarizados que existe, né, um pouco de uma disputa histórica, em linhas gerais, entre entender a luz de uma maneira corpuscular, que nos permite dar explicações bastante razoáveis de vários fenômenos da ótica geométrica, ou uma explicação, né, uma representação para a luz ondulatória, que nos permite explicar muitos dos mesmos fenômenos que a corpuscular consegue e alguns outros mais que ela tem um pouco mais de dificuldade. E em particular, né, é, eu acho que é importante deixar claro de que maneira, né, essas duas coisas, por que que, né, a gente tem uma disputa entre esses dois tipos de representação, né? Por que que uma coisa não pode ser tem que, né, estar dividida entre ser uma onda ou uma partícula? Porque isso são essas propriedades tão opostas. E eu acho que é importante então a gente tirar um momento para falar um pouco sobre isso. É, essencialmente, assim, eu trouxe um pouco essas imagens, né, esses GIFs de uma onda se espalhando na água, numa daqueles experimentos que são bastante comuns e que você tem um, um retângulo assim, tipo, uma certa uh, um certo diâmetro assim de uma certa profundidade não muito grande que você deposita água e aí você consegue, né, com nesse caso é com um elástico, mas você também pode fazer com, né, meio que uma régua e introduzir assim um movimento oscilatório e você produz ondas nessa água, né? E aí a gente consegue ver aqui vários dos fenômenos ondulatórios que a gente estudou. E em particular, né, no primeiro GIF mais à direita, a gente consegue ver que a onda ela é uma coisa que se espalha por toda o espaço ou a superfície em que ela, ou mesmo a linha, se a gente pensar numa onda na corda, em que ela se propaga. E ali embaixo a gente consegue ver os dois dos fenômenos importantes que a gente estudou, né? A difração, quando essa onda que a gente pode imaginar, né?
que estava vindo, né, bastante espalhada no espaço, encontra um orifício, ela se espalha, né, com esse padrão circular, mas essa geometria mais aberta a partir dele, e ela também interfere. E no caso, ela interfere consigo mesma, porque a gente também pode ver no outro GIF mais à direita, no inferior, que você tem uma onda atingindo, né, um, uma dupla fenda, uma fenda dupla, e a partir de cada, né, orifício dessa fenda dupla, de cada abertura dessa fenda, de cada uma das duas fendas, ela como se surgissem duas novas fontes de ondas, e as ondas emergindo dessas duas fontes vão vai interferir. Então, essencialmente, a onda que estava vindo acaba, ao passar por essa fenda dupla, interfere consigo mesma e produz um padrão de interferência ali, onde você tem uma sobreposição dos máximos da amplitude dessa onda e dos mínimos. Então, onde você vai ter onda passando com uma certa amplitude, e onde você não tem, praticamente não tem onda passando. Isso se contrasta bastante com o que é uma partícula, né? As ideias que a gente tem de uma partícula. Uma partícula, que nesse caso é como a gente está caracterizando bolas de bilhar, elas são bastante bem localizadas no espaço, em contraste com a onda que está espalhada no espaço. E a gente sempre consegue atribuir trajetórias muito bem definidas para ela. Então, no caso dessa colisão das duas bolas de bilhar que está representada no GIF, a gente poderia traçar, né, quais são a trajetória, né, no espaço realizada por cada uma dessas bolas antes e depois da colisão. Então, um contraste bastante grande, né, com o que a gente acabou de ver das propriedades de uma onda. E aí, se a gente volta, né, para o estado da ciência no que tange aos fenômenos luminosos, ali na altura do século XIX, a gente já tem um consenso se formando um pouco mais forte de que é, a luz pode ser representada por uma onda e tende. Existe um consenso de que a luz tende a ser representada por uma onda, e isso se deve muito, né, ao experimento da fenda dupla que a gente acabou de ver para uma onda na água, no GIF para a luz, né, em que quando a luz é bem tratada, né, praticamente monocromática e tudo mais, atravessa uma fenda dupla, né? A gente vai ver no anteparo, ao invés de duas regiões bem iluminadas e sombra em volta, a gente vai ver essas franjas. E essas franjas podem ser muito bem explicadas considerando a luz como uma onda, né? E aí você tem regiões onde você tem sobreposição das ondas luminosas construtiva, e aí você vai ter uma franja brilhante, e onde você tem uma sobreposição das ondas luminosas que é destrutiva, que é onde você vai ter a sombra, né, o escuro, e de uma maneira bastante análoga ao que a gente viu no GIF, nas partes em que você tinha onda na água e as partes que você não tinha depois da propagação através da fenda dupla. Só que o que acaba acontecendo é que, com o tempo, e a gente consegue razoavelmente ter um marcador temporal disso acontecendo aí no começo do século XX, uh, em particular a gente vai falar aqui de quando Planck propõe o seu modelo para explicar a distribuição de energia de um chamado corpo negro em 1900, a gente tem essa certo consenso que vai sendo construído de que a luz é, é né, praticamente ou é, tem, né, é profundamente uma onda sendo transformada. Então, o que acontece com o trabalho do Planck em 1900 é que ele está procurando explicar a distribuição de energia de um corpo negro. O corpo negro ele seria um emissor perfeito de energia. Então, o que seria um emissor perfeito de energia?
é um corpo produzido de um certo material que é capaz de pegar toda a energia que está, em geral, na forma de radiação, né, de radiação luminosa, ou de todo o espectro eletromagnético, que ele tá sendo incidida sobre ele, ele absorve e reemite. E como ele absorve de maneira perfeita essa energia, ele remite ela também de maneira perfeita. Então ele absorve tudo que ele recebe e aí ele emite de volta tudo isso, né? Claro que um corpo negro, né, esse emissor perfeito, absorvedor perfeito, não existe na prática. Ele é uma abstração teórica, mas é uma abstração teórica que se encaixa muito bem com vários, digamos, objetos do mundo, né, vários ah, corpos materiais do mundo real e por isso, né, o interesse em estudá-lo, em parte, e dentre eles, assim, objetos que tinham uma importância socioeconômica razoavelmente importante nesse período, né, especialmente na Alemanha, em que pois o Planck era alemão, que eram os fornos, ou aqueles fornos mais industriais, pesados, para você queimar carvão, né? Nas, que estavam sendo crescentes e onde você tinha esse negócio, né? Essa indústria crescente da produção de energia elétrica através, né? Da queima de carvão, a disseminação da indústria termoelétrica por boa parte da Europa, mas em particular na Alemanha. E esses fornos, né, de fundição e de queima de carvão podem ser muito bem aproximados por um corpo negro, ou melhor, quanto mais um forno se aproxima do corpo negro, melhor, mais eficiente ele é, né? Afinal, o corpo negro é o absorvedor, emissor de eficiência máxima, de eficiência perfeita. E experimentalmente, né, empiricamente, a gente sabe que a distribuição de energia, né, desse emissor, ela varia com a temperatura, a gente vê isso aqui nesse gráfico aqui, né? Ela varia com a temperatura, mas a forma, né, geral do gráfico não varia muito, é meio que esse sino tombado um pouco à esquerda. E esse gráfico, né, ele é de densidade de energia por comprimento de onda. Então, o que esse gráfico nos diz é da energia que está sendo emitida pelo corpo negro, de que forma ela está sendo emitida, ou seja, com qual comprimento de onda ela está sendo emitida, para essas dadas temperaturas. Então, para cada, digamos, trecho de comprimento de onda, no infravermelho, no visível, no ultravioleta, quanta energia está sendo emitida em cada uma dessas faixas de comprimento de onda e de frequência. E um gráfico desse tipo, o Planck descobriu, pode ser obtido quando você faz a energia da luz que está sendo emitida pelas paredes do corpo negro, do emissor perfeito, não depender da amplitude da onda luminosa e a energia de uma onda clássica. Ela depende apenas da sua amplitude, né? Ou seja, do tamanho da crista e do vale, e sim depender da frequência dessa onda que é emitida, né? Então, se você faz com que a energia que é emitida pela parede ela dependa da frequência, de forma que a energia emitida vá sempre a números inteiros de uma quantidade, que é a frequência, vezes um número, que é o H, ou chamada constante Planck, esse número é uma constante, você consegue obter esse espectro. Né? O espectro, digamos, é o que eu quero dizer com essa distribuição de energia por comprimento de onda para uma dada temperatura do corpo negro. E essa introdução pelo Planck, digamos, dessa quantidade mínima de energia que teria que ser emitida pelas paredes do corpo negro, ou seja, essa quantidade que é a constante de Planck H vezes a frequência da onda luminosa,
é o que inspira o Einstein a concluir, a propor, a especular que a energia da luz sempre é quantizada, ou seja, sempre vai com quantidades limitadas, sempre vai em quantidades limitadas, né, em pacotes, que são H, né, a constante de Planck, vezes F. É o chamado quantum, do latim, né, de quantidade, de luz, de energia luminosa. E isso, né, não é exatamente o que aparece no trabalho do Planck. No trabalho do Planck, é a energia emitida pelas paredes do corpo negro que possuem essa propriedade. Não é uma propriedade da luz sempre. Mas o Einstein ele faz essa proposta de ampliar, né, essa hipótese. E aí, é claro, né, você precisa, mas quando você faz uma proposta desse tipo, né, que é essencialmente tornar a luz corpuscular, né, inclusive esse quantum, ele é o que vai ser muito mais tarde chamado de fóton, o fóton de luz, né, o corpúsculo, a partícula de luz. Quando você propõe que a luz é formada, né, por esses corpúsculos, esses pacotes, você precisa, de alguma maneira, também dar conta dos efeitos ondulatórios que a gente estudou, que acontecem com a luz aqui no século XIX, estavam muito bem entendidos, né, com essa representação da luz, como a interferência e a difração. E o Einstein ele escapa, né, ele propõe que desse problema, ele propõe que a luz, né, os efeitos ondulatórios da luz acontecem porque ela geralmente não tá ela não é formada por um ou dois corpúsculos de luz, mas muitos corpúsculos de luz. E conforme eles vão se propagando pelo espaço e tendo as suas trajetórias complicadas e atravessando, né, os diferentes materiais e as duplas fendas e os orifícios e etc., eles vão coletivamente ter um comportamento coletivo que vai formar os padrões de interferência e de difração. Então a resposta para o Einstein estaria na estatística. E ele vai propor que, né, ele vai aplicar, famosamente, ele aplica a ideia de fóton, a ideia do corpúsculo de luz, para explicar o efeito fotoelétrico, que era um fenômeno que se conhecia de que para certas chapas metálicas você poderia, ao incidir luz sobre elas, detectar uma ejeção de elétrons dessa superfície metálica. Né? Você consegue medir, digamos, uma corrente elétrica vazando do material, da superfície metálica, ao incidir uma luz. Mas essa luz, ela tinha que ter características muito especiais para essa ejeção acontecer. Então, em geral, a intensidade da corrente ela ia depender da intensidade dessa luz, né? Então você tinha mais corrente quanto mais luz você incidisse, mas para certas frequências, comprimentos de onda da luz, você não tinha ejeção nenhuma de elétrons, né? Você não tinha corrente elétrica nenhuma, independente da intensidade com que você incidisse aquela luz. E a partir, né, de um certo comprimento de onda, você verificava esse efeito. E o Einstein ele consegue explicar a curva, né, dessa corrente elétrica a depender ele consegue explicar a curva do potencial dessa corrente elétrica que é emitida pelo material com o comprimento de onda da luz incidida usando a ideia de fóton, a ideia do quantum de luz. E o Bohr, como a gente viu na última aula, também aplica essa ideia para explicar a emissão de luz pelo átomo, mesmo que ele não comprasse junto com essa ideia a ideia de que a luz ela é um corpúsculo, né? Ela é um pacote de luz. Ele comprava a ideia de que a energia da luz ia com H vezes F. E ele consegue então, né, dizer que no modelo atômico dele para o hidrogênio, né, que o elétron do hidrogênio ele só consegue ficar em órbita em certas órbitas estáveis com determinadas energias, e quando ele, por exemplo, decai de uma órbita para outra, ele está perdendo energia então, né? E essa diferença de energia entre as duas órbitas tem que ser, né, tem que corresponder à energia luminosa de H vezes F. E quando você tem um elétron ganhando uma energia e indo de uma órbita
mais interna para uma mais externa, ele tem que receber energia também correspondente a essa diferença das duas órbitas, dada por uma luz de energia h vezes f. E é mais ou menos nesse período que o G.I. Taylor, que na época era um estudante de graduação em Cambridge, ele vai propor, né, para entender um pouco como que, né, a gente pode testar essa ideia de como que acontece a distribuição de energia, de uma luz que seria formada por corpúsculos, é, e também, né, para testar várias hipóteses que outros cientistas estavam fazendo nesse sentido, ou indo contra ele nessa época, né, depois de 1905, mas ainda por volta de 1910, ele faz um experimento muito engenhoso que é montar um experimento de Young, né? Então um experimento em que de interferência na dupla fenda pela luz, mas em que você consegue reduzir a intensidade da luz que está incidindo na sua dupla fenda a uma quantidade extremamente pequena. Então para isso ele usa umas chapas de vidro escuro e ele faz essa luz, né, que está uma intensidade muito reduzida por essas chapas, atravessar, né, passar dentro de uma câmara escura, né, e que no fundo você tem um anteparo com um detector, né, um anteparo que registra, né, uma chapa fotográfica que registra a incidência da luz. Você coloca, né, bem na passagem da luz para dentro dessa câmara escura um prego, um prego bastante fino, né, um diâmetro bastante pequeno, que serve como um para servir como uma distância entre, digamos, as duas fendas, né? Para servir como uma separação entre a luz que vai passar por cima dele e por baixo, e aí então vai ter, né, diferenças de caminho e por isso vai interferir. E aí ele deixa esse experimento quieto por cerca de 3 meses, então essa chapa fotográfica vai sofrendo exposição dessa luz ao longo de 3 meses. E ao final, ele consegue mostrar que você mantém a figura de interferência. Então persiste a figura de interferência mesmo no experimento em que você tem tão baixa intensidade que, dentro de uma visão corpuscular da luz, né, você está pensando que está vindo muito pouco é, desses corpúsculos de luz. Né? A gente até viu que o Einstein está já ali pensando que os efeitos ondulatórios são efeitos estatísticos quando muitos corpúsculos estão tendo a sua dinâmica, interagindo entre si e com o ambiente. E aqui a gente tem um experimento bastante simples, em que com a luz uma intensidade muito baixa, então que supostamente haveriam muito poucos fótons, você ainda tem a figura de interferência. Agora, ainda falando de luz e de experimentos com a luz e de, né, essa disputa teórica sobre a representação, uma representação possível para a luz, a gente tem acontecendo mais ou menos nesse período digamos, o florescimento da tradição de pesquisas com raio-x, né? Uma tradição experimental, teórica e com um bom, né, trânsito entre as duas, que surge porque, né, é bem na década de 1890 que você tem os raios-x sendo descobertos meio que do nada pelo Röntgen, né? Então, também temos que considerar que às vezes a gente está falando dessas transformações acontecendo na física, muito pelo lado da física teórica, mas assim, finais do século XIX, começo do século XX, também aparecem fenômenos que ninguém nunca tinha imaginado do lado empírico, do lado experimental, do lado, né, mais exploratório da natureza, da física. E os raios-x é um exemplo disso, né? E também lá em 1906 você tem a radiação, né? Você tem a radiação sendo descoberta pelo Becquerel, e depois você vai ter os experimentos da Marie Curie, do Pierre Curie. Então, a gente até pode caracterizar que aí nesse período dessas 2 décadas, 2, 3 décadas, tem uma revolução experimental acontecendo na física, né? E então, nesse contexto, né, desses anos que a gente está tratando, dessa época que a gente está tratando, você tem então experiências com os raios-x acontecendo de todo tipo para tentar ver o que eles fazem em tudo e também até
tentar entender qual seria essa natureza. Havia várias propostas diferentes de qual era a natureza dos raios-x. Seriam ondas, seriam corpúsculos, seriam pulsos, né? Então, diferentes pulsos emitidos com uma certa frequência, uma certa regularidade, enfim. E aí, um dos experimentos muito importantes que ajudou a, de certa maneira, serviu para dar mais argumentos para o lado de que os raios-x seriam ondas, foi um método, né? Pouco depois da descoberta já havia sido descoberta a difração de raio-x em cristais, mas pouco tempo depois, né, dessa descoberta, o e que poderia ser explicada ainda de várias maneiras, esses dois pesquisadores que são pai e filho, William Henry Bragg e William Lawrence Bragg, eles criam um método para você formar um padrão de interferência com raio-x ao passarem por um cristal, né? Um cristal sendo um material em que os seus átomos, elétrons, estão dispostos com uma razoável regularidade, né? Então eles vão estudar a incidência desses raios-x em um cristal. Os raios-x eles são espalhados pelos esses elétrons de maneira que eles formam reflexão, de maneira que eles respeitam a lei da reflexão, e você consegue identificar um padrão de interferência entre os raios-x que são refletidos pelo cristal, porque aqueles que são refletidos, né, porque o cristal ele é formado por, digamos, diferentes faces, por vários andares mesmo de partículas distribuídas. E essa distância, né, entre esses andares, entre essas faces, é muito regular, tanto que por isso eles são cristais. E aí você consegue ver que os raios-x que refletem em cada um desses andares, em cada uma dessas faces, eles vão fazer, né, caminhos óticos, eles vão ter, eles vão fazer caminhos diferentes. E por causa disso, quando eles se encontram mais para frente em um anteparo, essas diferenças de caminho levam, né, a diferenças de fase entre os comprimentos de onda dos raios-x, e por isso eles interferem, formando pontos de máximo e pontos de mínimo. E eles seguem o padrão da difração de Fraunhofer que a gente já estudou, né, em que um número inteiro de comprimentos de onda está relacionado a, digamos, né, o tamanho da fenda, a distância, que aqui é a distância entre as faces do cristal, entre os andares do cristal. E aqui a gente tem alguns exemplos dos usos que a gente pode fazer, né, da difração dos raios-x nos diferentes materiais de estrutura cristalina, né, de estrutura regular. Eles nos informam não apenas, né, eles nos trazem não apenas informação quantitativa, digamos, por exemplo, do tamanho da distância interatômica dentro do cristal, eles também podem nos trazer informações estruturais, né, sobre de que maneira os átomos, os elementos materiais do cristal estão organizados entre si. Então aqui a gente tem uma figura de difração de raio-x, por exemplo, do NaCl, né, do cristal de NaCl, do sal de cozinha, em que a gente consegue ver que ele tem essa estrutura, né, cúbica que fica se repetindo, né? E essa repetição acontece porque a gente está tratando uma incidência, né, de luz, no caso de raio-x, em uma rede de difração que é 3D, né? Aqui também tem um exemplo de uma figura de difração de raio-x de outro material que tem uma estrutura razoavelmente regular, que é a molécula de DNA. Essa imagem ela foi obtida pela primeira vez pela Rosalind Franklin, que era uma biofísica, que descobriu o método químico para poder cristalizar o material a partir do qual o material rico em DNA que ela tinha, e conseguiu obter as imagens, né? Inclusive,
tem uma coisa interessante que eu até não mencionei na outra imagem, mas se você notar, né, para além de todos esses é, picos menores de intensidade da, de raio-x que você tem ali nesse registro fotográfico, bem no meio a gente tem um ponto luminoso muito mais forte, que é o máximo central da difração. E aqui a gente tem que não nos traz muita informação para além de quantitativa, né? Ele só traz uma informação. A informação quantitativa está mais pela a separação entre os picos dos máximos menores, né? E a mesma coisa a gente tem aqui, né? A informação sobre a estrutura de dupla hélice do DNA que essa figura de difração trouxe e que foi bastante importante para a discussão teórica que já estava sendo feita, né, entre químicos e físicos sobre qual seria a estrutura da molécula de DNA e que para qual essa imagem contribuiu bastante. A gente vê aqui a dupla hélice ser a estrutura de dupla hélice ser revelada por essa imagem, mas vocês podem notar que existe um ponto no meio que parece um buraco, né? É porque aquele ponto é literalmente o máximo central, que é meio que ruído, né, numa figura de difração, já que ele não traz informação e é muito mais brilhante que o resto, no caso da chapa fotográfica, muito mais escuro, né, o negativo, do que os outros pontos de máximo, que geralmente o que o pessoal que trabalha com cristalografia e difração de raio-x, eles vão lá e recortam, né, o máximo central. Inclusive foi isso que o Rosalind Franklin pegou aqui e fez, né, porque é ruído do dado, né, é um dado que é um ruído, então ela vai lá e recorta o máximo central. Só que a gente também tem experiências com raio-x que nos apresentam resultados que não são facilmente ah, explicados juntos com esses outros que a gente apresentou, de interferência e difração de raio-x em materiais cristalinos, né? Então, um desses exemplos mais dramáticos é o esse experimento feito pelo Arthur Compton, já ali na década de 20, em que é um experimento em que você tem uma fonte de raio-x com um comprimento de onda é, marcado, né, um comprimento de onda definido, você filtra ele e ele faz incidir esse comprimento, esse raio, ele faz incidir esse raio-x sobre uma amostra de grafite. E o raio-x que é espalhado por esse alvo de grafite, ele consegue medir o comprimento de onda dele, fazendo ele passar por um cristal regular e obter, né, um padrão de interferência de Bragg e você consegue obter a informação do comprimento de onda. E o que o Compton descobre quando ele faz esse experimento, o resultado que ele obtém é que, diferente do caso da reflexão e interferência que segue os experimentos que os Bragg fizeram, aqui a gente tem um caso em que o comprimento de onda do raio-x muda após esse espalhamento, né? Então, ao invés da gente conseguir tratar, explicar esse espalhamento como os Bragg fizeram, em que você tem uma reflexão do raio-x pelos elétrons nos átomos do cristal, aqui você explica melhor o fenômeno propondo que os raios-x são como corpúsculos que colidem com os elétrons no alvo de grafite e que por isso perdem energia nessa colisão. E perdendo energia nessa colisão, você tem um aumento do comprimento de onda, né? Porque a gente sabe que a energia da luz vai com a frequência, né? HF, e o comprimento de onda é o inverso da frequência. Então aqui vocês veem que a gente está num momento ali em que diferentes propostas estão sendo feitas, né? Para qual seria a natureza da luz, se ela seria uma onda ou um corpúsculo, e que isso está sendo informado, né? Tanto por especulações teóricas
e modelos teóricos feitos para explicar fenômenos que estão sendo descobertos, quanto, né, justamente por esses vários fenômenos e experiências que estão sendo feitas e revelando diferentes aspectos, né, diferentes comportamentos da luz em diferentes contextos. Só que justamente isso tudo está revelando, né? Ora, todos esses desenvolvimentos científicos, ora estão revelando aspectos ondulatórios da luz, ora aspectos corpusculares de partícula da luz. E como a gente discutiu agora há pouco, essas são, né, entidades que são profundamente é, inconsistentes ou profundamente antitéticas entre si, né? O que uma onda é espalhada, uma partícula é localizada. Então, como que a gente consegue conciliar esses diferentes aspectos da luz que estão sendo percebidos? Bom, uma proposta importante que vai nesse sentido é uma proposta teórica, especulativa, do Louis de Broglie, que ele já vinha trabalhando em anos anteriores, mas que se consolida com a sua tese de doutorado de 1923-1924, em que ele, né, muito antenado a experimentos de raio-x e experimentos de rádio, de ondas de rádio, que eram conduzidos pelo seu irmão, que era também físico, o Maurice de Broglie, e bastante antenado especialmente a todas as especulações e propostas de modelos teóricos relacionados, né, à natureza da luz no período. O de Broglie ele vai tentar oferecer uma imagem teórica coerente da natureza, tentando lidar com toda essa multiplicidade, né, de manifestações corpusculares e ondulatórias do mundo material, da luz. Então, ele primeiro, né, vai, ele vai propor, né, ele vai tentar juntar uma coisa que é as várias ideias sobre a luz que estão sendo colocadas, né? Então ele vai e vai falar, a luz ela é um fóton, ela é um fóton com né, uma quantidade de energia localizada que é h constante de Planck vezes f é a frequência, mas que tem uma onda associada de comprimento de onda, lambda igual a hc sobre e, que a gente obtém, né, da fórmula que é v igual a lambda f, onde o v é a velocidade da luz para onda luminosa, e f depende da energia e da constante de Planck. Então, só uma manipulação algébrica e a gente obtém esse comprimento de onda. Então, a luz é um fóton com energia E igual a hf e tem um comprimento de onda hc sobre E, onde o E é o hf. Mas o de Broglie, e aqui tem um salto especulativo, vai propor que não é apenas a luz que tem essas características. Todo elemento de matéria, né? Todo o mundo material, seja a luz, seja, né, a matéria mais concreta que a gente tende a associar com uma natureza corpuscular e de partícula, como por exemplo o próprio elétron, também é um corpúsculo, essa parte a gente já está bem acordado, mas com uma onda associada de comprimento de onda h sobre p, ou seja, a constante de Planck está aparecendo aqui de novo, onde p aqui é o momento linear. E dentre várias, né, características dessa teoria e resultados interessantes que ele tira, um dos mais interessantes e que de certa maneira também é, revela, né, todo esse potencial das ideias do De Broglie, elas conseguirem dar uma imagem coerente de tudo que tinha sido descoberto nessa época, é que ele consegue identificar que para as velocidades, ou seja, para os momentos lineares, que o elétron no átomo de hidrogênio do Bohr deveria ter naquelas órbitas, né, é, naquelas poucas órbitas estáveis em que ele pode se localizar, você consegue associar um comprimento de onda, né, um tamanho de comprimento de onda
dado pelo H sobre P, que é um inteiro. Ou seja, nas órbitas do átomo de Bohr, onde se está o elétron, cabe um número inteiro de comprimentos de onda desse elétron. Então é como se as órbitas do Bohr, né, as órbitas estáveis para o elétron no átomo de Bohr, fossem aquelas em que o comprimento de onda do elétron formasse uma onda estacionária, como uma corda de violão tensionada. E aí cada nível do átomo de Bohr seria como uma nota musical do elétron diferente, né? Seria uma onda estacionária do elétron diferente. E especificamente, né, o número da órbita do Bohr, 1, 2, 3, 4, é exatamente o número de comprimentos de onda que cabem naquela órbita. Então aqui a gente tem como exemplos, né, a órbita número 3, né, o nível 3 de energia do átomo de Bohr, você vê caberem 3 comprimentos de onda do elétron, segundo de Broglie. No nível 5, você cabem 5 comprimentos de onda do elétron. Então, isso, de certa maneira, acaba dando uma explicação física para o átomo de Bohr. Porque o átomo de Bohr ele consegue explicar muito bem os espectros atômicos do hidrogênio e ele tem ali as suas justificativas teóricas que o Bohr propõe, mas uma explicação física, no sentido de você pensar um mecanismo do porquê que, digamos, o elétron só consegue ficar naquelas órbitas e não em outras, vai vir mesmo, né, pela primeira vez com o de Broglie. E a ideia de que os elétrons, né, proposta dessa maneira especulativa pela primeira vez pelo de Broglie, tem um comprimento de onda, vai acabar sendo corroborada de maneira dramática é, pela verificação da existência de difração e interferência de elétrons, que é verificada de maneira clara pela primeira vez em um experimento conduzido pelo Davidson e o Germer, dois físicos, uma série de experimentos, na verdade, que o primeiro data de 25, mas cujos resultados, assim, que eles apresentam de maneira clara, suas conclusões entre 27 e 28. Eles trabalhavam, né, em um, digamos, programa de pesquisa, de estudo da estrutura atômica envolvendo o espalhamento de elétrons. Então você queria ver se você conseguia obter informações sobre a estrutura de um átomo, jogando elétrons nele, vendo o que acontecia quando eles voltavam ou desviavam do alvo. Eles estavam especificamente trabalhando, né, com um alvo de níquel e eles, né, deixavam o alvo de níquel dentro de um tubo de raios catódicos, que nada mais é do que um tubo de vidro com a baixa pressão, né? Então você forma um vácuo quase perfeito, em que você emite elétrons de um cátodo e você deixa um alvo no ânodo que recebe, né, em que esses elétrons o atingem e espalham-se. E eles estavam conduzindo um experimento desse tipo quando aconteceu de esse vidro estourar por um aquecimento e um aumento de pressão do ar que estava lá dentro e que levou a formar uma camada de óxido, né? Aconteceu oxidação acelerada pela temperatura da superfície do alvo de níquel, né? É uma superfície metálica, cristalina, né? E para poder, tipo, tirar fora o óxido, eles passou por um processo físico de aquecimento. E um efeito colateral desse processo de tirar óxido da superfície do níquel por aquecimento foi que, onde antes a estrutura física do níquel é dita policristalina, em que na verdade você tem diferentes tipos de regularidades juntas, formando a estrutura desse material, ele se reorganizou de maneira a formar
um cristal como aqueles de Bragg que a gente viu há pouco, né? Em que você tem aquelas faces, aqueles andares bastante regulares entre si, de tamanhos bastante regulares entre si, né? Distâncias regulares. E aí, ao continuar os seus experimentos, né, de espalhamento de elétrons nesse alvo, eles identificaram que aconteceu interferência dos elétrons que eram, né, espalhados pelo alvo, da mesma maneira como acontecia interferência com os raios-x refletidos pelos elétrons dos alvos cristalinos, né, dos experimentos do tipo Bragg. A equação, né, que os máximos de interferência que eles encontravam seguia era exatamente a mesma dos experimentos do tipo Bragg, que é a equação para uma interferência de Fraunhofer, que a gente já estudou nas últimas aulas. A diferença aqui da equação que está aqui é do referencial do θ. O θ está sendo medido a partir de um ponto diferente do outro, mas essa é uma questão de ajuste do referencial do ângulo. E eles encontraram para o comprimento de onda dos elétrons, dada a sua energia, né, que é a sua energia cinética, emitida pela fonte, e a distância entre, né, os andares, né, entre os níveis do cristal, da estrutura cristalina, do níquel, o ângulo do primeiro máximo encontrado foi de 0,65 nanômetros, que é muito próximo do comprimento praticamente idêntico dentro das precisões consideradas, as precisões experimentais consideradas, do comprimento de onda calculado pela relação de De Broglie, em que o comprimento de onda é h sobre o momento linear. E o momento linear aqui a gente obtém da energia cinética desses elétrons, né, considerado no experimento, que é de 0,167 nanômetros. Então isso foi uma corroboração bastante dramática e bastante e que chamou bastante atenção para alguns dos resultados previstos pela teoria do De Broglie, né, de que existe um comprimento de onda associado ao elétron, então você deveria conseguir produzir efeitos de difração e interferência de elétrons. E hoje em dia, esses efeitos de difração de elétrons são usados para estudar a estrutura de materiais da mesma forma que os efeitos de difração de raio-x são usados, inclusive porque, em geral, o comprimento de onda dos elétrons é muito menor do que o de raio-x, você consegue ter uma precisão, uma resolução de estrutura que você quer estudar para certas preparações, né, de de elétrons e dada a estrutura do material específico que você quer estudar, que é melhor do que as de raio-x. Aqui, né, tem essas imagens que representam dois padrões de difração similares, uma para raio-x e outra para elétrons que atravessam uma folha de alumínio. Aqui a principal diferença entre elas é que na de alumínio o máximo central está recortado, como naquele caso da imagem da figura de difração do DNA, e o máximo central do elétron aqui está deixado, né? Que é essa parte mais brilhante aí da imagem e que até atrapalha a visibilidade desses anéis de difração, né? E aí então a gente vê que o De Broglie, né, ele consegue construir essa imagem bastante autoconsistente, uma proposta de uma imagem, né, uma representação coerente para todos esses fenômenos e, e modelos teóricos que estavam sendo propostos para entender a luz e agora a matéria também, mas a gente também precisa considerar que a teoria dele não era uma teoria de tudo, nem completa, nem completamente bem desenvolvida quando foi proposta. E não foi uma teoria que foi tão bem desenvolvida por tantos físicos, foi desenvolvida pelo Erwin Schrödinger, mas ele também partiu de outros pontos de partida teóricos para continuar a desenvolver. Então é uma teoria que tem as suas limitações, né, desse ponto de vista de a gente aceitar essa representação que ela faz da luz e da matéria,
Só porque é uma representação que funciona para explicar alguns fenômenos, porque ela não é uma teoria que também consegue dar conta de tudo. E também você tem entre físicos da época uma certa, né, rejeição, digamos, cultural e até natural, a depender das coisas que eles acreditam sobre qual é o papel da física ao produzir representações de mundo ou fazer previsões do mundo, né? A física deve se restringir a mais a fazer previsões ou ela deve especular e alçar os ares de tentar propor uma representação até pro talvez irrepresentável, né? Que seria a luz. Então, por que você tem, né, essas diferentes visões sobre o que é a física, certas limitações da teoria do De Broglie, as pessoas precisam discutir qual é a melhor forma de interpretar as ondas de De Broglie, de maneira a produzir, é, digamos, a melhor maneira de pensar os fenômenos, né? A maneira de fazer previsões inequívocas sobre os experimentos e os fenômenos, usando algum tipo de ferramenta teórica ou conceitual, que no caso seriam as ondas de De Broglie. E aí, nesse sentido, um primeiro passo para se construir, digamos, essa interpretação vem do Niels Bohr, quando ele fala que o que ele entende pela energia, né, dos corpúsculos de luz, por exemplo, CH vezes F, ou seja, é, a energia, digamos, no mundo submicroscópico, ela vem sempre em pacotes que estão nessa escala de grandeza dada pela constante Planck, é que quando acontece a detecção, seja da luz, né, ou seja da matéria, então seja dos fótons, ou seja dos elétrons, o que a gente tem e a detecção ela vai ser pensada sempre como uma deposição de energia, então pode ser uma deposição de energia ah, quando você ativa um detector eletrônico, né? Quando um elétron atinge um detector e emite um sinal elétrico, ou quando você tem um fóton incidindo numa chapa fotográfica e aí você tem uma, né, uma sensibilização da chapa fotográfica, e aí a gente pode dizer que aconteceu uma deposição de energia química na chapa fotográfica, ou quando você tem ou quando você faz uma detecção por um recuo do seu detector, então aí você tem uma deposição de energia mecânica, enfim, a detecção sendo uma deposição de energia é sempre uma deposição de energia pontual da ordem de HF, né? A constante Planck vezes a frequência. E em complemento, então, a essa postulação, né, de que esse seria o significado da constante de Planck, você tem o Max Born, é importante não confundir Bohr e Born, embora você possa pensá-los como uma dupla sertaneja. O Max Born ele vai associar ao quadrado da amplitude da onda de De Broglie, que para as ondas clássicas seria a energia da onda. Então, quando a gente pensa numa onda eletromagnética, a energia dessa onda é dada pelo quadrado da sua amplitude. Quando a gente pensa numa onda na água, a energia dessa onda é dada pelo quadrado da amplitude. Aqui, o quadrado da amplitude da onda vai nos dar a probabilidade de detecção. E aquela relação clássica que o quadrado da amplitude da onda teria com a energia é que se uma onda ela está com muita energia, significa que ela está carregando muitos, se for uma onda luminosa, muitos fótons. Muitos fótons vão depositar mais energia na detecção do que poucos fótons, porque apesar de cada fóton depositar a sua energia HF no detector, muitos deles vão depositar muitos HFs, então o quadrado da amplitude da onda grande vai estar relacionado a uma grande
energia detectada. O quadrado da amplitude da onda pequeno vai estar associado a uma baixa energia detectada. Mas você não tem mais essa associação direta do quadrado da amplitude da onda com a energia, e sim com a probabilidade da detecção. A quantidade de detecção que você vai identificar em uma certa região do seu anteparo, do seu detector. Para tentar ilustrar isso melhor, a gente pode pegar, né, o nosso exemplo já clássico, paradigmático do que seria, né, uma explicação de um fenômeno luminoso dado pela representação ondulatória, seria a formação do padrão de interferência da dupla fenda, que está aqui ilustrado à esquerda, em que, né, na nossa explicação clássica, a gente tem uma onda luminosa que atravessa a dupla fenda e interfere consigo mesma, e aí a energia que estava distribuída uniformemente pelas frentes de onda antes dela interferir vai ser redistribuída entre as regiões onde você tem os máximos, né, onde você tem as sobreposições construtivas, onde você tem as interferências construtivas, então onde você tem os máximos de interferência. Então, a energia que estava bem distribuída agora vai estar distribuída mais nos máximos e mais nos máximos mais intensos e menos ou quase nada, menos ou nada nos máximos menos intensos ou nos mínimos mesmo, né? E essa explicação é, era até onde a gente ia na puramente ondulatória. Agora, com a ajuda do Bohr e do Born, a gente vai entender que se nós pudéssemos ter a sensibilidade e a capacidade de ter a experiência possível para ver o que está acontecendo exatamente no anteparo, ao ser depositado nele o nosso padrão de interferência, o que a gente veria é, o que a gente poderia perceber é que onde você tem os máximos de interferência é onde teria sido depositado no anteparo mais fótons, é a energia de mais fótons. E onde você tem os mínimos ou os máximos menos intensos é quando você não tem praticamente nenhum fóton sendo depositado e dando a sua energia para o anteparo em alguma forma. Então, acaba sendo, né, que o padrão de intensidade de interferência ondulatória é essa distribuição de probabilidade desses pontinhos de detecção dos nossos fótons. Bom, até aí tudo muito bom, tudo muito bem. A gente tem uma interpretação do que é a onda de De Broglie, o que ela tem a ver com a detecção experimental. Mas o que a gente realmente quer entender é como que a gente pode saber como é que a gente consegue prever o que acontece em um experimento com a luz ou com a matéria de prima, assim, né? Tipo, eu quero saber o que vai acontecer com o raio-x quando eu taco ele num cristal. Eu quero saber o que acontece com o raio-x, como lá no experimento do Compton, quando eu taco ele num alvo de grafite. E isso passa um pouco pela questão, né? Como conciliar os aspectos ondulatórios e corpusculares. Agora, não só da luz, como da matéria, porque a gente descobriu que tem difração de elétrons. O que essa interpretação vai, né, o que é a nossa interpretação e nossa teoria mais aceita da matéria e da luz vai nos dizer hoje é que a gente consegue fazer essas previsões muito bem se a gente consegue, porque a gente pode dizer quando as coisas são onda e quando elas são partículas. Em que sentido que a gente pode falar isso? Em que sentido que a gente consegue dizer essas coisas e fazer previsões interessantes dos fenômenos da natureza? Bom, para isso, a gente vai trabalhar com experimentos de pensamento. E aí, aos poucos, a gente vai construindo o argumento que a gente quer usando esses experimentos de pensamento. Bom, no primeiro desses experimentos,
a gente vai discutir o que acontece com balas de canhão, ou seja, talvez uma coisa dramaticamente corpuscular, né? O que a gente poderia dizer que é uma partícula, no sentido de ser bem localizada e ter sempre trajetórias muito bem definidas. Inclusive, é importante sempre saber as trajetórias para evitar ficar no meio dessa trajetória de uma bala de canhão. O que acontece, né, com essas balas de canhão emitidas por um certo canhão quando a gente coloca em frente a ela um obstáculo em que existe uma fenda dupla? E aí, para completar nessa situação, a gente fala que a uma certa distância dessa fenda dupla, nós temos uma parede que absorve impactos, e movendo-se ao longo dessa parede, desse anteparo que absorve impactos, a gente tem um detector. O que seria um detector de uma bala de canhão? Pode ser um alcochoado que vai ficar marcado por uma certa. Vai receber uma marca quando ele for impactado por uma bala de canhão. Ou talvez, né, digamos, uma caixa de areia que também vai deixar uma marca, alguma coisa que fique marcada, indicando a passagem de uma bala de canhão. E algo que a gente consiga também fazer, digamos, uma escala, né? Quanto mais, digamos, mais balas de canhão impactaram aquele detector em um mesmo ponto, a gente consegue dizer isso, né? A gente tem que ser capaz de distinguir isso. Então, talvez percebendo quanto a areia é deslocada quando a bala de canhão impacta esse detector, ou quanto ficou amassado o estofamento, enfim. Esses são os detalhes, mas a gente assume em princípio que tudo isso está muito bem resolvido no nosso experimento de pensamento. Esses detalhes técnicos. E aí a gente vai começar a disparar balas de canhão pelo nosso canhão. Uma de cada vez. E então a gente vai disparar uma bala de canhão e aí a gente consegue observar a trajetória que essa bala de canhão vai fazer. Ela vai, ou né, pensando nas balas de canhão que vão atravessar as nossas duas fendas. Ou elas vão atravessar diretamente uma das duas fendas e, enfim, atravessar. Ou ela pode, tipo, meio que bater na trave assim, mas ainda assim entrar. E aí vamos pensar primeiro o que acontece quando a gente deixa fechado, digamos, a fenda 2 aqui da imagem e deixa a fenda 1 aberta. Quando a gente faz isso, a gente vão atravessar as balas de canhão ou diretamente pela fenda 1 ou batendo na quina, entrando, né, com um certo ângulo, né? Vai colidir aí na quina e aí não vai atravessar diretão, mas vai dar uma vai ficar atravessando, vai ficar ali próxima à região da fenda 1, né? Isso é o que a gente espera do nosso conhecimento intuitivo de como balas de canhão se comportam e está correto. E aí, né, a gente vai olhando agora para a parede, o que a gente vai ter aqui vai ficar passando, né, o nosso detector. E o nosso detector, ele vai indicar para a gente que tem bastante colisão da bola de canhão quando o detector está muito próximo à abertura 1 e bem pouco quando ele está muito longe, né? Porque para uma bala de canhão ir parar muito longe da entrada 1, ela tem que ter batido na quina no ângulo muito certo para poder ir parar lá longe. E é muito menos provável, aqui a gente vai usar uma ideia probabilista, estatística, que ela consiga fazer isso e vá parar muito longe, do que simplesmente, né, ela bate em ângulos menores, né? Existe muito mais ângulos possíveis em que a bala de canhão bate na quina e fica ali próxima da abertura 1 ou que atravessa diretamente a abertura 1 do que ângulos em que ela vai parar muito longe. E aí então a gente consegue desenhar um gráfico, né? Construir um gráfico indicando a frequência, né? Tipo a quantidade de detecções das balas de canhão ali na parede pela distância ali na parede. E vai ficar aquele gráfico ali dado por P1, que está
muito alto, né? Tá bastante intenso próximo à região da abertura um e bem pouco intenso fora. E aí, se a gente agora para fechar a abertura um e deixar passar balas de canhão só pela abertura 2, vai acontecer a situação análoga, só que trocando tudo que eu falei da abertura um para a abertura 2. Muito bem. Agora, quando a gente deixa as duas aberturas abertas, de novo com o nosso conhecimento de trajetória de balas de canhão, a gente vai saber que ou a bala, e lembrando que a gente está soltando as balas de canhão uma a uma, a gente sabe que quando você soltar uma bala de canhão, ou ela vai passar pela primeira e vai parar é, na região ali com mais chance, na região ali da detecção, com mais chance próxima à entrada um do que longe, ou ela vai passar pela entrada 2 e aí com mais chance próximo à região da entrada 2 do que distante, certo? Então, se a gente continuar mexendo o detector ao longo da parede, a curva, né, com os nossos dados que a gente vai poder traçar, vai se aproximar daquela curva P12. Você vai ter uma concentração muito grande de detecções ali entre a região ali das entradas um e 2, porque é onde vai mais passar balas de canhão com o tempo, do que muito longe das duas entradas. E esse resultado é essencialmente a soma da, do resultado para quando a gente tinha só a fenda um aberta e o resultado que a gente tinha só a fenda 2 aberta. Porque a gente está tratando justamente de opções que se excluem, né? A bola passa ou pela fenda um ou pela fenda 2. Então a probabilidade total é a soma da probabilidade de passar pela fenda um e a probabilidade de passar pela fenda 2. Agora vamos tratar do mesmo experimento de pensamento, só que trocando o nosso canhão e nossas balas de canhão por ondas na água. O que acontece agora? Então a gente vai fazer a mesma discussão. A gente começa tapando o buraco 2 e deixando o buraco 1 aberto. A gente tem uma fonte de ondas na água, onde antes a gente tinha um canhão solto, lançando balas de canhão. E no anteparo a gente tem, né, na parede a gente tem algum tipo de material que não deixa a onda refletir. Então pode ser areia que fica molhada quando a água bate. E a gente tem um detector que é talvez uma régua, algum tipo de instrumento escalado que indica para a gente é, a intensidade da onda que chega lá, né? E no caso de uma onda na água, então, a altura da água deslocada por essa onda. Muito bem, então a gente bloqueia a fenda 2 e deixa a fenda um passar. A onda ao atingir esse orifício é uma situação que a gente até já viu no GIF na aula mais cedo. Acontece difração, a onda, né, vai se abrir nesses anéis circulares, semicirculares, né? E vai se propagar por esse espaço e atingir o detector. Como a onda difratou, a gente vai ter uma intensidade maior, né, uma concentração maior de energia, ou seja, de deslocamento de água mais próximo da fenda um do que nas periferias, né? É o nosso padrão de difração central. E aí, né, digamos, o resultado, né, que a gente vai obter para essa intensidade vai fazer então um gráfico com uma intensidade grande, próximo ali à fenda um e caindo nas extremidades. Se a gente tapa agora a fenda um e deixa a fenda 2 aberta, a situação é completamente análoga. Só que, entretanto, nesse caso das ondas, quando a gente deixa as duas fendas abertas, vai ter uma diferença com relação à situação da bala de canhão, que é que as duas fendas, agindo cada uma como uma fonte, né, de ondas ah, diferente, vão produzir interferências
entre essas ondas. E aí, o detector vai indicar para a gente não, digamos, uma distribuição, né, é, de detecções que é a soma de cada um é, dos distribuições de intensidade para cada uma das fendas abertas, mas na verdade um padrão de interferência. Então, onde antes, né, digamos, no detector para a situação com a bala de canhão, a gente teria muitas detecções no meio, né, na região ali entre as duas fendas e muito pouca nas periferias, aqui a gente vai ter regiões que se alternam de muita intensidade, muita detecção de onda, pouca detecção, muita detecção, pouca detecção, com uma maior quantidade, né, ali no máximo central, que vai diminuindo para os outros máximos. Basicamente um padrão de interferência. E aí então a intensidade da onda da água detectada não é a soma das duas intensidades para cada uma das fendas. Isso indica para a gente a diferença entre essa situação para das balas de canhão, que é quando na situação das balas de canhão, uma bala de canhão, por ser uma partícula, passava ou pela fenda 1 ou pela fenda 2 quando elas estavam abertas, aqui, quando uma mesma frente de onda passa pelas duas fendas abertas, ela passa por uma e pela outra. E por isso acontece a interferência da mesma onda consigo mesma e produz o padrão de interferência na detecção. O padrão de altos e baixos, né, de máximos e mínimos. Agora a gente vai para a terceira etapa da nossa experiência de pensamento, em que a gente vai ter como fonte não um, um canhão, nem uma fonte de ondas na água, mas agora um emissor de elétrons, que pode ser um fio de lâmpada incandescente emitindo elétrons por calor. E que a gente coloca algum potencial acelerador para esses elétrons se moverem em direção à nossa dupla fenda e ao nosso anteparo ali, e que a gente pode botar um detector agora eletrônico, né? Quando ele vai indicar a presença de um elétron, ele emite um sinal elétrico. Então, da mesma forma como no, no caso do canhão, a gente vai considerar que a gente tem tamanho controle sobre o nosso emissor de elétrons, que ele vai emitir um elétron de cada vez. Ele vai emitir um elétron de cada vez e inicialmente a gente vai tampar uma das fendas, a fenda 2, digamos. Aí esse elétron que atravessa a nossa fenda 1 vai né, a gente, e atingir o detector que se move ali ao longo do anteparo, vai nos dar para a gente um resultado que é essa curva P1. Essa curva P1 que indica uma alta quantidade de detecção, né, que lembramos vai ser o depósito de energia desse elétron individual no detector, de acordo com a proposta do Bohr. Então você vai ter muita detecção próximo à fenda 1 e pouca na periferia. Até aí, um resultado que é consistente tanto com o resultado corpuscular, como o da bala de canhão, quanto com o da onda que atravessa uma fenda só. E a situação é completamente análoga para quando a gente tampa a fenda 1 e deixa a fenda 2 aberta. Muito bem. Só que o que vai acontecer no caso do elétron quando a gente deixa
as duas fendas abertas. Então, nós podemos lembrar que quando a gente deixava as duas fendas abertas para a bala de canhão passava ou por uma fenda ou pela outra, e aí produzia um padrão que era, né, aquela curva de sino com um máximo ali na região entre as fendas e um mínimo nas periferias. E no caso das ondas na água, a gente tinha a onda, ao passar pela dupla fenda, passava pela fenda 1 e pela fenda 2, quando as duas estavam abertas, e aí produzia um padrão de interferência. E aí o que acontece quando a gente deixa o elétron, e lembrando, a gente está disparando um elétron de cada vez. Quando a gente lança um elétron com as duas fendas abertas, a detecção que a gente vai obter, né, após um longo tempo e muitos elétrons atravessando a fenda um de cada vez, vai ser um padrão de interferência como onda-onda na água. Então isso indica para a gente que o elétron, nesse experimento, passou por uma fenda e pela outra, como a onda na água passou por uma fenda e a outra, e interferiu consigo mesmo, porque cada elétron foi mandado individualmente, passou pela fenda 1 e pela fenda 2, interferiu consigo mesmo e foi parar lá na região de detecção, muito provavelmente no máximo central e nos primeiros máximos laterais, né? Com a chance dele ir parar nos máximos mais periféricos muito menor e com nenhuma chance de parar nos mínimos. Então, esquisito, mas muito bem, né? Verificamos que o elétron se comporta como as nossas ondas na água no experimento de pensamento anterior. Mas a gente pode sofisticar ainda mais nosso experimento e querer dizer, não, peraí, eu quero saber na hora que o elétron passou, eu quero saber, eu quero tentar descobrir onde que esse elétron passou. Era um elétron individual que eu lancei, como é que ele, né, interferiu? Eu quero saber por qual fenda o meu elétron passou. E aí a gente pode dar uma complicada nesse experimento, colocando uma fonte de luz entre as duas fendas. Essa fonte de luz a gente deixa preparada para que, quando a gente sabe que o elétron está se aproximando das fendas que a gente mandou, a gente consegue emitir um pulso de luz, um fóton, que vai espalhar no elétron e aí ser detectado em outro detector, e a gente consegue, né, preparar a circuitagem do detector de elétron para o detector de luz, de maneira que a gente sabe que para cada detecção de elétron no anteparo coincidiu uma detecção de luz do fóton que espalhou naquele elétron lá no outro detector, o detector de fótons, o detector luminoso. Então a gente assume que toda essa parte técnica está resolvida. Então a gente consegue saber, medindo uma luz espalhada, uma luz refletida pelo elétron, é, onde que o elétron está. Porque se a luz for refletida ali num ângulo que parece que ele veio da região da fenda 1, a gente sabe que o elétron passou pela fenda 1. Se for na região da fenda 2, o elétron passou pela fenda 2. Então, um método para a gente saber por onde que o elétron passou. E aí aqui a gente faz a mesma coisa. Primeiro a gente deixa obstruída uma das fendas, nesse caso vamos obstruir primeiro a fenda 1 e deixar a fenda 2 aberta. Aí o que acontece? A gente continua emitindo um elétron de cada vez. O elétron vai passar pela fenda 2. Quando o elétron passa pela fenda 2, um fóton bate nele e é detectado pela gente. E aí a gente vai vendo, né, que a gente sabe que o fóton sempre passou ali, o elétron sempre passou ali pela fenda 2 pela detecção do fóton. E a gente vê que o padrão de detecção do elétron lá no anteparo
é a curva que a gente já está familiarizado. Próximo, muita detecção, muita chance de detecção. Próximo à fenda 2 e pouca longe. Repetimos o mesmo experimento para a fenda 1. Acontece a mesma coisa e a gente já sabe também que isso acontece tanto para uma onda quanto para uma partícula, né? Agora, o que acontece quando a gente deixa as duas fendas abertas e a fonte de luz emitindo luz para quando a gente sabe que o elétron está se aproximando das duas fendas, é que o padrão, né, a distribuição de resultados no final é a de um corpúsculo, é análoga da bala de canhão. Ou seja, quando a gente é capaz de dizer se um elétron passou pela fenda 1 ou pela fenda 2, e a gente é capaz disso quando a gente deixa os dois obstáculos, as duas fendas abertas e os fótons sendo emitidos, porque aí quando o fóton está passando perto da fenda 1, a luz emitida, a gente enxerga, né, a gente detecta que passou um elétron, aquele elétron que foi detectado num certo ponto ali, foi o elétron que passou pela fenda 1, porque também a gente detectou um fóton ao mesmo tempo. E a mesma coisa para a fenda 2 e assim por diante, então a gente sempre sabe por onde o fóton passou. Depois de um longo tempo, o que a gente vai ter como resultado não é um padrão de difração, como no caso em que a gente não tinha o nosso detector de elétrons, mas sim um padrão corpuscular. Ou seja, a gente detectar por, por onde o elétron passou e detectar por onde o elétron passou é conseguir desenhar uma trajetória para ele, como a gente consegue desenhar na nossa cabeça uma trajetória para a bala de canhão, implica que o elétron está se comportando como um corpúsculo. E ele passou pela fenda 1 ou pela fenda 2, a gente pode dizer para o qual ele passou. Então, a detecção do elétron destruiu o padrão de interferência do elétron. A detecção do elétron ah, apagou o comportamento ondulatório dele e enfatizou o comportamento corpuscular dele. Né? Embora até aqui a gente tenha falado em um experimento imaginário de pensamento, hoje em dia já se conseguiu realizar experimentos reais desse tipo, e aqui a gente tem o resultado de um deles com elétrons, em que exatamente você teve a emissão de elétrons um por um e teve a detecção um a um de elétrons no anteparo em uma fenda dupla. E aqui, após um longo tempo, né, a gente vai vendo essas fotografias, elas né, na ordem B, C, D e E vão indicando o tempo que passou entre cada fotografia. A gente vê uma detecção muito mais forte de elétrons em certas regiões de máximo e muito poucas em outras regiões de mínimo. E não apenas com elétrons dá para se fazer, já se fez experimentos desse tipo, já se conseguiu fazer experimentos com nêutrons, com átomos e até com moléculas grandes, da ordem de mais de 100 átomos. Você já conseguiu verificar efeitos de interferência em experimentos do tipo de dupla fenda, experimentos de Young. Não só isso, como para a luz a gente consegue voltar para o nosso um dos experimentos que a gente apresentou antes, que foi o experimento do Taylor, da dupla fenda para a luz a baixas intensidades, e pensar que naquele experimento o que está acontecendo é que tá tão reduzida a intensidade da luz que é como se viesse um fóton de cada vez para a fenda dupla. Como no nosso experimento de pensamento e nos experimentos reais feitos depois, a gente está enviando um elétron de cada vez para a fenda dupla. E mesmo quando a gente envia um fóton de cada vez, ele vai se depositar, né? Vai depositar a sua energia ali no anteparo, na detecção, de maneira a manter o padrão de interferência. Né? Então ele vai sempre ter mais chance de ser detectado numa região de máximo e de máximo
intenso do que de máximo pouco intenso ou de mínimo. Resumindo essa discussão, onda ou partícula, como conciliar essas duas representações da luz e da matéria? O que a gente pode dizer hoje é que nós conseguimos fazer previsões de como a luz e a matéria vai se comportar de maneira ondulatória ou corpuscular nos diferentes experimentos ou fenômenos. A luz e a matéria vão apresentar o comportamento ondulatório quando a gente não sabe, em princípio, sua trajetória. Ou seja, no nosso caso, o experimento de pensamento do elétron na dupla fenda, quando a gente não conseguia detectar por qual fenda ele passou. Então, nesse caso, eles apresentam comportamento ondulatório, eles espalham-se pelo espaço e podem difratar e interferir, inclusive consigo mesmos, que é o que aconteceu naquele caso, em que um elétron foi emitido de cada vez. E esse mesmo elétron que passou por interferência por ter atravessado a fenda 1 e 2 ao mesmo tempo. Mas a luz e a matéria também apresentam comportamento corpuscular, quando a gente sabe, em princípio, a sua trajetória. No caso do nosso experimento de pensamento, a presença do detector ali já indicava, né, em princípio, que a gente poderia reconstruir a trajetória de um daqueles elétrons, sabendo por qual fenda ele passou e onde ele foi detectado. E aí então, aí a luz e a matéria têm uma trajetória bem definida e são bem localizados no espaço. Apresentam essas características corpusculares. E a gente consegue então ilustrar essa situação por esse exemplo Hello, my baby. Hello, my... em que quando a gente não está observando o Michigan Frog, quando a gente está observando o Michigan Frog, ele é um sapo como qualquer outro, mas quando a gente deixa de observá-lo, ele muda as suas características. Enfim, gente, essa foi a aula. A atividade que vocês precisam fazer é de preferência em grupo, eu não sei como vocês se organizam, se vocês têm um grupo de WhatsApp da disciplina, né, as duas turmas de quarta-feira, mas em princípio em grupo, porque é mais fácil, vocês conseguem fazer de maneira mais rápida. É, discutir, né, qual seria, mas também podem entregar individualmente, se não for possível, e entregar, né, quando vocês, na aula de vocês da semana seguinte, vocês têm que discutir qual vocês consideram o objetivo mais importante da ciência. Descobrir o que as coisas são, desvendar as representações dos objetos, né, do mundo natural, ou fazer previsões sobre esses objetos. Porque o que a gente estudou hoje? A gente estudou que, por mais que tenha havido muitas tentativas de tentar bater um martelo sobre o que é a luz, o que é um elétron, ele é uma partícula, ele é uma onda, a gente viu que não é nenhum dos dois. Mas em certas condições a gente pode ter uma representação de corpúsculo para ele, e em outras situações ter uma representação de onda. Então, a ciência digamos, da luz e da matéria é muito bem sucedida, porque ela continua avançando e explorando novos experimentos e construindo modelos teóricos muito precisos e adequados ao nosso conhecimento empírico, mas a gente não pode dizer que a gente sabe o que é uma onda, a gente não pode dizer nem que a gente consegue imaginar o que seria, né, a matéria e a luz. Por isso, então, existe uma diferença entre uma ciência bem-sucedida como previsão, na sua capacidade de fazer previsões sobre o mundo, ou na sua capacidade de dizer, afirmar coisas sobre a natureza do mundo. E aí, eu quero que vocês avaliem se isso significa que a nossa ciência é bem-sucedida ou não. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham se divertido.